Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para comentar a prova de segunda fase do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que se realizou hoje, na terça-feira, dia 7 de novembro. Eu sou o professor Antonino, estou aqui com meu colega, o professor Sérgio Matos. Estamos representando a disciplina de Química do Farias Brito, que participou quase que todo mundo desse comentário da prova. E tivemos algumas situações interessantes, né, Sérgio, na prova? Sim, sem dúvida. A gente notou uma prova de um nível bom, né? Uma prova que, assim, teve, como sempre tem que ter, uma distribuição de questões por nível de dificuldade, né? Interessante, né? Fáceis, então o cara médias, que queria difíceis, fazer, né, o corte dele, ele tinha uma oportunidade legal, né? Isso, ele explorou bem o conteúdo, apesar de a gente ter sentido a falta de alguns assuntos, né? Como a gente eu senti falta de bioquímica, eu achei que ia ser cobrado algo a mais de bioquímica, porque o termo bioquímica e os apêndices da bioquímica apareceram no conteúdo programático, que não devia escrito. Esperava-se que fosse acontecer, mas inclusive em provas anteriores a gente viu aparecer alguma questão, por exemplo, sobre biodiesel, né? Reação de saponificação, mas nem uma exploração um pouquinho aqui dos triglicerídeos, né? Pois é. Dessa vez nada. Ficamos só com aquele ciclo do nitrogênio mesmo na primeira fase, né? Tivemos boas questões de cinética, questões, assim, uma mais fácil, a outra mais elaborada. Sentimos falta de mais equilíbrio na prova. Ou termoquímica, né? Ficou termoquímica também. A termodinâmica eu não sinto falta não, viu, pessoal? Eu estava dizendo aqui para o Sérgio Matos, eu acho que até aquela termodinâmica física mesmo, tem que ir para a prova de física transformação mesmo. adiabática. Deixa com o pessoal da física para eles terem assunto. Mas pelo menos, Antonino, acho que discutir. Uma relação entre um ΔG de reação, uma constante de equilíbrio, né, que é algo que poderia aparecer, né, que a gente trabalha muito, porque está relacionado com a espontaneidade da reação, acho uma coisa importante. Tivemos questão de pilha na primeira fase e tivemos questão de pilha agora também na segunda fase, mas não teve eletrólise. Eletrólise, né? Propriedades coligativas também pouquíssimo, né? Só aquela pressãozinha de vapor ali, pouquinho e tal, né? Tinha uma questão com lei de Henry, poucas reações inorgânicas também. Sim, muito pouco. Simples pouco, até. Né? Isomeria também é outro assunto que não foi explorado, né? Exatamente. Não é um assunto que a gente previu, que ele tinha colocado já na primeira fase, aquela comparação dos pKs dos ácidos. Sim. Né? Aí ele poderia cobrar ponto de fusão, ponto de ebulição, ou quem sabe, outros pKs, né? Sei lá. Exatamente. E realmente apareceu. Comparar acidez ou basicidade, né? E realmente apareceu a primeira questão, né? A parte de propriedade física. Nesse caso, contemplando ponto de fusão para associar com força intermolecular, né? Até com massa molecular dava para resolver um ou outro item também. Aqui contemplou tanto a parte da orgânica quanto da inorgânica, né? Porque tem química geral, disulfeto de carbono aqui. Isso, exatamente. E aí também a questão da ligação de hidrogênio intramolecular, né? Que um dos itens, o item E, acabava tendo que explorar para poder decidir qual que tinha um ponto de fusão maior, né? Isso, exatamente. Na questãozinha de número 2, pessoal, a gente pegou uma reaçãozinha orgânica, legalzinha, né? Uma reação de oxidação, também um item com reação de redução, composto orgânico, né? Embora haja muito mais a ser explorado a respeito de reação orgânica, que a gente que ministra o conteúdo, a gente acaba tendo que fazer isso, porque a gente não pode dizer o que vai aparecer na prova. Então, como as reações orgânicas são um mundo de coisas, de informação, de mecanismo, o aluno acaba tendo que ver e tendo que estudar tudo, né? É uma química à parte. Né? Exatamente. Mas, apesar disso, a questão tratava de reações que a gente pode considerar relativamente simples, né? E ele pedia, Sérgio, curioso aqui, que ele pedia reagentes, eventuais produtos intermediários e produtos finais, né? Isso, essa questão. Isso. Então, assim, o cara pega um álcool primário, vai oxidar, aí tem que lembrar que ele vai passar pelo aldeído e tal. Até chegar no ácido carboxílico. No ácido carboxílico. Que, na verdade, ele já chega direto no ácido. Bom, então, assim, ele pedia reação do primeiro álcool, do segundo álcool, a reação do 2, que era o ácido carboxílico, né? Sim. O 2 era o álcool, com o produto do A, que era o ácido carboxílico. Que seria, no caso, a reação de esterificação. A esterificação. Né? E o produto orgânico do B, que era a cetona, né? Sim. O produto orgânico do B, sofrendo redução. Reação de redução com o boridrato de sódio. O boridrato de sódio, seguido de tratamento com ácido diluído. Mas, assim, bem tranquilo. Bem tranquilo. Nada de... Teria muito mais a ser explorado, né? Mas, nesse caso, reações de oxidação e redução, né?
Em outras provas a gente viu muito aparecer reação de substituição eletrofílica, né? Foi, verdade. Reação de benzeno e muito mais. Inclusive reação com o próprio nitrilo, né? Que são bem mais elaboradas. Ou assim. Sequências reacionais, né? Verdade. Na terceira questão, pessoal, encontramos uma questãozinha falando de pressão de vapor, basicamente. Tinha propriedade coligativa, mas era porque um dos recipientes tinha um soluto não volátil. Então, assim, esse recipiente, por ter o soluto não volátil, ele tinha um abaixamento na sua pressão de vapor, que não deixa de ser um efeito tonoscópico. Isso. Aí depois ele comparava com outro que era com água pura, perguntava, né, sobre aquela questão tradicionalíssima do ITA, sobre o fluxo de solvente de um recipiente para o outro. Então, assim, eu acho que é uma questão que o cara deve ter usado mesmo para fazer ponto aí na prova. Interessante também a questão ser dividida em 4 itens, né, o que eu acho que ajuda muito também o candidato. Né? Não é aquela questão de um item apenas, de uma pergunta apenas, então você tem a oportunidade de, caso, né, você não consiga fazê-la por completo, mas você pode ganhar uma pontuação interessante, né? Na quarta questão, pessoal, tivemos uma pilha de prata com óxido de prata, nióbio com dióxido de nióbio, e uma estava em meio básico, o outro recipiente em meio ácido, mas são recipientes independentes e são potenciais em relação ao padrão do hidrogênio, né? Isso. Em relação ao padrão do hidrogênio. E ele pedia as semi-reações, né? Exatamente. Pedia a reação global e pedia o valor numérico da força eletromotriz. Não vejo nada de espetacular. Eu acho que, no caso, a gente não teria nem como calcular aqui uma força eletromotriz dependente de concentração, porque a concentração não era informada, né? Isso. E ele dava os potenciais padrões, então acho que considerar uma diferença de potencial positiva, já que se tratava de uma pilha galvânica, né? E se eu tenho um potencial padrão em meio básico, supõe-se que a concentração de hidroxila seja 1 mol por litro. 1 mol por litro, assim como meio ácido, o H+ em concentração 1 mol também. por litro. E aí vida que segue, né? Era outra questão para pontuar bem, né? Se realmente o que o corretor quiser foi isso, né? A questão 5 de cinética, na minha opinião, também é uma questão acessível. A continha lá no final, no item F. Quem diria, né? O item F. A questãozinha lá no final tinha uma continha que tinha um logaritmo e tal, mas, assim, de boa. Tá? Descobre a lei de velocidade, descobre a ordem da reação. Aquela tabelinha clássica, né? De concentração e velocidade. Acha o K, pede a unidade. Quem não colocar a unidade vai ser penalizado, de fato. Isso. E aí depois a equação de Arrhenius também. Né, ele sugere o mesmo mecanismo, né, com a mesma lei de velocidade, só que em outra temperatura, para poder usar a equação de Arrhenius. É encontrar a energia de ativação, né? Isso, exatamente. Então, assim, acho que também, apesar de ser uma questão mais longa, viu, Sérgio? Aquele prazo ali de 12 minutos por questão. Exato, porque tem muita conta para fazer, tem que armar, tem que escrever, né, de um modo organizado. E conferir se o cara não fez nenhuma conta errada, né? Tem que conferir direitinho. A organização numa questão dessa é fundamental também, né? Já que tem muita informação numérica. Isso. No comentário eu botei A, B e C. Os 3 primeiros itens eu botei na mesma ideia para poder tocar o barco para frente. E a gente teve uma lei de Henry, não foi? Exato. A questão 6 envolvia a lei de Henry e, no caso, o equilíbrio do CO2 em meio aquoso, né? E a concentração do CO2 dissolvido ficaria relacionada à pressão parcial. Ele pediu a equação química para o equilíbrio, você teria que considerar o CO2 dissolvendo-se, né? Reagindo com a água para dar o ácido carbônico, o equilíbrio da primeira ionização, como era sugerido no anunciado. Ele não deu o valor da constante. Não deu o valor da constante nem da lei de Henry, nem a constante de ionização do ácido carbônico, né? Então, deixa indicado. O resultado teria que ser deixado em função desses valores, né? Até porque no item B ele pede uma expressão matemática, né? Então, você deixaria em função dessas constantes da pressão parcial do CO2. Acaba que constante vezes constante acaba dando outra constante mesmo. Isso. E dava para fazer a diferença numérica, né? Porque quando você fazia a diferença no logaritmo... Cancelava as constantes, acabava ficando o logaritmo de uma razão lá das pressões parciais. Aí dependia só da pressão mesmo, né? Isso. Que era os valores fornecidos, então. E aí, aquela sensação, eu já li em outra prova, é a questão 7, né? Isso. Agora com a massa molar. Né? Agora teve a massa molar do zinco nessa questão. Então o cara fez uma reaçãozinha de nitrato de prata com cloreto, de NaCl ou de
De cloreto de potássio, de KCl, e ele pega o excesso da prata e reage com o zinco, né? Uma placa de zinco metálico. Para redução da prata, né? E a prata se deposita sobre a placa, o zinco se oxida, a massa da placa aumenta. Devido ao depósito de prata, não é isso? E da saída do zinco, né? Então tem a diferença de massa. Delta massa, tem um delta massa na jogada, ele fornece esse dado. Com os valores de massa molar, você consegue chegar nos resultados finais da questão. Em termos de reação química mesmo, reação inorgânica, reações bem simples, né? É verdade. Uma reação de dupla troca e uma reação de simples troca. E, inclusive, a ideia dessa questão já tinha sido cobrada outrora na FUVEST, e depois ela já apareceu na própria prova do ITA, a questão 10 de outro ano, que eu não lembro exatamente qual era, e agora, foi quando faltou a massa do zinco, e agora ela aparece novamente com a mesma ideia, mas agora com números diferentes. De qualquer maneira, é bom saber que caso falte alguma informação, o resultado pode ser encontrado em função daquela informação, né? Um M representando a massa molar, ou um D representando uma densidade, algo assim. Né? Essa 8 aqui que deu confusão no texto, que foi que houve, Sérgio Márcio, com ela de polímero, né? É de polímeros, mas uma leitura com bastante cuidado aí do texto dessa questão, ela acabaria, na verdade, amarrando muito aquilo que teria que se fazer em termos de estrutura, né? Eu acho que especialmente no item C, onde você teria que escrever a reação entre um anel epóxido e o agente de cura. Né? Então, dava para entender pelo texto do enunciado lá no início da questão que esse anel epóxido com o qual eu teria que reagir a diamina teria que ser o anel epóxido da extremidade do polímero, que era a resina epoxídica. Para quem não está situado, o item C diz assim: escreva a equação química entre um anel epóxido. Aí você não sabe se é um artigo indefinido, né? Ou é o numeral. Um anel. Eu tenho 2, um anel epóxido e o agente de cura fulano de tal. Então, nesse caso, a gente conversou, a equipe, nós optamos por considerar que esse anel epóxido citado no item C fosse do polímero que foi representado no item D. Por causa do contexto, né? Até porque o enunciado diz que a tal resina apresenta 2 grupos, né? Epóxido deduz-se que ele estaria nas extremidades da resina. Exatamente. Né? Então nós escolheríamos um lado ou outro para fazer a reação. A gente quase pediu ajuda para o pessoal do português, não foi? É verdade, mas acabou, né, chegando a um consenso e a gente fez dessa maneira, né? Pronto. Chegamos na 9ª questão, que, se Deus quiser, ninguém errou conta, né? Está lá no site a resolução. Mas bem interessante essa questão. Foi, né? Não sei o que você pensa, mas eu acho que foi a questão que deu mais, que deu um pouquinho mais de trabalho, né? Que precisava pensar um pouquinho mais. Né? Era aquela que o cara tinha que deixar para o final, viu, Sérgio Márcio? Por causa do tempo da prova. Ali ele tem que fazer pontuação em química e matemática ao mesmo tempo, e são só 4 horas de prova, né? Então, talvez tenha sido a questão que mais vai ficar em branco. Quando o aluno olha para essa B de equilíbrio sobre A de equilíbrio e tal, né? Aí o cara vê esse 4,096, né? Eu olhei para o Sérgio Matos, 4.096 é quadrado perfeito, confere aí. Ele conferiu, cara, 64. Puxa vida, é isso mesmo, ó, cara. Porque ele precisava resolver um logaritmo, uma equaçãozinha, e dependia desse termo do 4,096 que ele dá. Acabava, né, saindo legal aí a relação. Exatamente. Mas era uma ideia interessante, né? Uma reação que ele dava a velocidade de ida e a velocidade de volta, né? Ele dava a ida, dava a volta. Trabalhava com o equilíbrio, né? Aquela história, não teve equilíbrio na prova. Teve, né? Trabalhava com o equilíbrio em função do que ele denominava rendimento, né? Que seria a conversão do reagente no produto, e variava um Van Hofezinho, né? Isso. Aquela regra de Van Hofe, Sérgio. A gente vai até comentando aqui, subindo as escadas, né? A cada 10 graus de aumento na temperatura, a velocidade dobra. Só que a inversa quadruplicava. A inversa quadruplicava. Então, na verdade, você aquecia e perdia rendimento. E ele estabelecia critérios, né? De temperatura e de rendimento. E aí você tinha que perceber se você ia ter que parar de aquecer, porque perdeu o rendimento, ou se você poderia aquecer até a temperatura que o reator suportaria, que seria de 500 Kelvin, né? Então a gente fez lá, encontramos lá um número, esperamos que nossa conta esteja correta.
né? Isso Mas mesmo. ficou bacana, achei legal. É um pouquinho de equilíbrio aí, como você disse, né? Equilíbrio não iônico e aquela questão da pressão parcial do CO2, um pouquinho de equilíbrio iônico lá. Né? Mas é muito pouquinho. É muito Equilíbrio é uma matéria tão rica. Nada de KPS, por exemplo, nada de solução tampão, né? Isso. Equilíbrio iônico bem mais... É bem vasto. É bem mais consistente, né? E a 10ª questão, na minha opinião, também é uma questão para o cara fazer ponto para fazer o corte, tá? A 10ª questão, onde ele dava números atômicos assim aleatórios, Z, Z-2 e Z-3, e pela descrição você encontrava que o Z era o oxigênio, então o Z era 8, né? Tá lá na tabelinha. Aí o cara, na altura dessa do campeonato, todo mundo sabe que o número atômico do oxigênio é 8, o cara não vai mais nem na tabela periódica da prova, né? Com certeza. Aí o Z-2 seria o carbono e o Z-3 seria o boro, né? E vai respondendo aí em encontrando cima, as fórmulas, né? em cima Identificar os elementos. do que ele pede, né? Vai colocando quem é quem, né? A reação com oxigênio e tal. É um trabalhinho para escrever, né? A redação da sua resolução, mas enfim, a questão não estava complicada, né? O cara não errando conta, ele consegue fazer a resolução caber nos 12 minutos previsto na prova, né? No mais, é isso aí, né, Sérgio Matos? Espero que o pessoal tenha tido um bom desempenho, né? Isso, e também deixar os votos de uma boa prova também no segundo dia, né? Que tudo corra bem e que o resultado chegue conforme esperado, né? É isso aí, pessoal. Um Valeu, abraço, pessoal. E até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.